Joyce, a mãe do Anthony. Esse julgamento houve há pouco tempo aqui em Tramandaí. Ela sai daqui absolvida, o Ministério Público recorre, o doutor Alexandre consegue novamente confirmar a sentença do Tribunal Superior e agora hoje está aqui para nos contar como está indo isso, como se deu agora e todos os meandros possíveis de serem contados, porque afinal de contas não acabou ainda e existe a questão do segredo de justiça. Doutor Alexandre, agora é tarde, então muito boa tarde, prazer receber o senhor em Tramandaí aqui no Tendência e aqui no Hotel Mares do Sul. Cláudio, na verdade o prazer é todo meu, eu que agradeço o convite, né? E na verdade esse é um caso que naturalmente, né, envolve a morte de uma criança, é um caso que naturalmente gera comoção, gera interesse, né, da comunidade, interesse da imprensa, e gera até sentimentos de revolta, enfim, né? Então, e diante dessa realidade é que eu fiz questão de aceitar o convite, né, para poder prestar algumas informações daquilo que é possível, né, prestar, desde que não viole nenhum segredo de justiça do processo, nem questões éticas, né, mas justamente para atualizar, né, as pessoas que acompanham este caso com relação aos desdobramentos que nós tivemos desde então daquele julgamento, que foi muito bem coberto pelos senhores que acompanharam todo o julgamento, 15 horas de julgamento, ficamos lá até a madrugada, então por isso eu aceitei o convite. Essas questões que envolvem crianças, elas têm sido quase, Deus nos livre, mas um fato normal nas questões da justiça atual, né? Começa com o Nardoni, que atira aquela criança edifício abaixo, a polícia de São Paulo vai lá e derruba todas as alegações dele de que não teria cometido o crime. Ele cometeu aquele crime, aí não teve jeito, não deu certo. Aqui antes, no caso de vocês, teve também daquele menino que atiraram ali, jogaram ele no rio Tramandaí, né? A mãe e a companheira são as duas condenadas daqui. Aí vem os senhores, um caso muito semelhante do caso do menino Thomas, né? Anthony, né? E aí, quando aquilo chega aqui, eu ainda comentei com os colegas, olha, vai mais 2 para a cadeia, não. Mas os senhores conseguem provar que a Joyce realmente, ela pode ter sido, de certa forma, que ele relapsa, mas não, ela não tinha outra saída, ela deixa ele para ir trabalhar, não é? E quando vai trabalhar, o padrasto acaba que mata ele, agrediu ele. Então, quer dizer, o seu colega não consegue defender o padrasto, mas não consegue provar que então ali a Joyce ela foi tão vítima quanto o filho. Pior ainda, porque ela perdeu o filho. Esses casos, né, esses casos, eles são casos extremamente difíceis, e aí não só para a defesa, não só para o defensor, mas são casos difíceis para todos os até atores. Até para a promotoria. Exato, são casos difíceis para todas as pessoas que, de certa forma, atuam nesse processo. Qual é a dose de culpa que tem cada um deles ali, né? Não, eu digo, é uma carga emocional muito grande, é difícil fazer análise, enfim, é difícil, por exemplo, e aí aproveito aqui publicamente para louvar, né, a própria condução dos trabalhos que foi feito pelo magistrado, pelo Dr. Gilberto, que conduziu ambos os processos, ambos os casos. Na verdade foram 2 júris extremamente pesados, e vocês acompanharam todo o julgamento, assim, a condução que o Dr. Gilberto deu a este julgamento, em especial porque eu atuei, né, o outro eu acompanhei só pelo que foi noticiado, mas no nosso caso a condução foi exemplar, né? Nós tivemos um debate aguerrido, mas um debate leal, um debate de tese, um debate da prova do processo, né, com a garantia por parte do magistrado de assegurar a palavra tanto da acusação como da defesa, né? Então, esses casos são casos difíceis para todos, inclusive para nós, né? A gente entra ali com uma missão muito difícil. Mas que fica o profissional do direito, advogado ou advogada, às vezes, provavelmente não sei se o senhor é pai, mas o cara entra ali e aí as pessoas mas Alexandre, como é que tu vai defender essa mulher? Ela é co-participante do assassinato do filhinho, que barbaridade, pobrezinho, porque as pessoas compram muito o que meios sensacionalistas de imprensa dizem. Eu estava vendo agora, ainda hoje, por acaso, lá no YouTube, a questão do Márcio Smerna. Ele provou que ele não assediou a
lá no seu parente, você como é que você está defendendo aquela mulher? Acontece isso? Isso acontece. Na verdade, nós ouvimos isso sim, mas é aí que está aí. Por isso a importância também do que nós estamos fazendo hoje aqui, para que as pessoas entendam, né, qual é o nosso papel. O papel é defender mesmo que culpado. Exato. Na verdade, assim, nós não temos o papel do advogado num julgamento como este e atuando na defesa de processos criminais, via de regra. O papel do advogado é de garantir os direitos legais daquela pessoa que está sendo acusada por um órgão do Estado, né? Então, assim, não necessariamente nós estamos ali para impedir que a justiça seja feita ou para, de alguma forma, obstruir, né, o trabalho tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário. Não, pelo contrário, nós estamos ali para justamente por meio desse debate que se estabelece lá entre a acusação e a defesa, cada um apresentando a sua visão das provas, a sua visão do processo em si. Isso acaba qualificando a própria análise que os jurados vão transformar a razão. Não, nós trabalhamos naquilo que está no processo, né? Então, mas realmente, a gente ouve muito, né? Isso. Existe casos do advogado, e eu não sei se isso até foi assim no primeiro momento, eu até acredito na inocência do meu cliente ou da minha cliente, mas vai ser pedreira, essa vai ser braba, não tem, às vezes não dá de sim. Nossa, essa aí vai ser. Este era um caso, assim, né? Porque, e assim, o que acontece, né? Isso também é importante que fique claro para as pessoas. Nós, enquanto advogados, nós não estamos vinculados ao resultado do julgamento. Nossa função é ir ali, fazer o nosso trabalho, apresentar as provas que nós produzimos, estabelecer um debate ético, um debate leal com a acusação, né? Mas o resultado do julgamento, né, não nos cabe, né? Isso vai caber aos jurados, enfim, eles, na verdade, eles são os personagens principais de um julgamento como esse, né? Então, cabe a eles decidir se a pessoa, né, é culpada ou não. Então, assim, este é um caso que para simplificar, a pessoa entra no julgamento condenado. Então é preciso fazer todo um trabalho de esclarecimento das provas, enfim, para poder desconstruir aquela imagem que se fez no início. Os órgãos de imprensa não são todos aqui no tendência, a gente toma muito cuidado com isso. Eu acho que a pior coisa que existiu, um profissional dos meios de comunicação, comunicador, eu me considero emitir opinião. Todos. O cara vai para lá, mas eu acho, nosso papel é dar entrevista, é tomar a opinião, é o senhor dar entrevista, eu pergunto, discussão, olha, doutor, mas eu não acho nada. A gente tem que ser o ouvinte, né? E aí eu lhe pergunto, alguns órgãos, alguns segmentos da imprensa hoje em dia, eles já fazem o serviço do tribunal, eles executam o cara publicamente. Quer dizer, a opinião pública já condenou o cara. Às vezes estão certos, sim. Às vezes tem razão, mas tem muitas vezes que isso é muito perigoso. Exato. Né? E isso fica provado agora nesse caso que o senhor e seu colega defenderam, que eram os dois eram ali acusados, ela num sentido, dizia que era negligência, descuido, que deixou com o padrasto, e o padrasto, inclusive, assume a culpa, não é? Que ele foi quem causou a morte do menino. Inclusive ele, o senhor disse agora há pouco, faleceu também, cumprindo a pena, o rapaz, né? Isso, foi alguns meses depois, sabe? Então imagino, mas tudo bem, o culpado era ele, mas o grande perigo dessa distorção da opinião pública é quando os meios de comunicação nivelam, né? E aquele dia ali, aquilo era muito nivelado, né? Se achava que ela era tão culpada, alguns até mais culpado do que o próprio feitor, do que a pessoa que materializou aquilo. E é isso, e aí é uma questão que chamaste agora, um ponto muito importante, que é assim, para que não haja um pré-julgamento, né? Muitas vezes aquilo que não é por uma maldade do comunicador, não é por é que o que acontece assim, o nível de informações que você tem lá na fase inicial, quando está lá na fase de investigação, quando o delegado de polícia está apurando o fato, enfim, tudo muito superficial. O nível, as coisas acabaram de acontecer, então o nível que você tem de informações naquele momento, ele não é o mesmo nível de informações que você tem depois, quando você chega num julgamento como aquele, em que
você ouviu mais pessoas, em que você já teve a oportunidade de requerer e eventualmente o juiz determinar algumas perícias que não foram feitas, enfim, então e isso ficou muito claro, e eu acredito que para você ficou claro isso naquele julgamento, que assim, muitas vezes a imagem que nós temos de um determinado caso criminal, com base naquilo que foi noticiado num primeiro momento, é totalmente diferente da imagem que nós vamos ter daquele mesmo caso criminal quando nós acompanhamos o julgamento, quando nós acompanhamos a apresentação das provas, o debate das provas, quando né? ouve aquela pessoa falar daquilo. Quando aquela pessoa tem a oportunidade de falar, o criminoso fica patente, né? O criminoso ele anda em círculos, ele é visível isso, até para a gente que não tem a experiência que vocês têm como advogados, os promotores, o próprio juiz, né? Que lidam com isso, a polícia, né? O policial na hora dele, assim, os cara fez isso, os cara fez isso. Então, dali para frente é que se pode fazer um juízo de opinião e até um juízo justamente já né, para que se condene ou não. Exato, e assim, ó, e volto a frisar, é muito importante, e eu fiz questão de aceitar o teu convite justamente por isso, porque o trabalho de cobertura, primeiro, o trabalho de cobertura que vocês fizeram naquele julgamento lá foi excepcional, e digo isso pelo seguinte: os senhores chegaram conosco às 8h30 da manhã, 8 horas, 8h30 da manhã, e permaneceram lá até a madrugada, acompanhando todos os depoimentos, acompanhando todos os debates, enfim. E mais do que isso, Cláudio, os senhores estão aqui hoje, interessados em saber os desdobramentos do caso, né? Enfim e tal. Justamente porque ela foi absolvida. E às vezes... Eu não sabia, porque ele tinha falecido. E às vezes o que acontece? Às vezes a imprensa, alguns órgãos de imprensa cobrem aquele calor inicial, porque realmente é o que gera, né? A venda. Mas acabam não dando a mesma cobertura depois para efetivamente né, a apuração dos fatos, a conclusão dos fatos, né? Então... Eu lhe pergunto, a gente tem visto esses casos, esses homicídios contra a criança, né? Eu citei o Nardoni, mas aqui teve o Boldrini, né? E aí a gente fica vendo ali, eu acompanhei aquele também pelo site do Tribunal de Justiça e Julgamento, quando houve em 19, e eu fiquei pensando, puxa vida, os caras sendo condenados dali, mas tem uma coisa que a gente só pode perguntar para advogado e para juiz, a dose da pena que seria o remédio de recomposição social daquele indivíduo é muito baixa. Se tu condena o cara a 30 anos, ele cumpre 9. Eu sei que sou advogado, o advogado existe para negociar com o Estado o delito que o cidadão cometeu para ver se reinsere. Mas essa reinserção nesses casos hediondos contra a criança, 9 anos, isso um dia não será reformado? A gente vem, Cláudio, a nossa legislação, na verdade, ela vem, principalmente nos últimos anos, se tornando cada vez mais dura especificamente em relação a esses casos de criança, né? Então nós tivemos, neste próprio caso que nós atuamos aqui de Tramandaí, o juiz-presidente, porque na verdade para as pessoas entenderem, né? Nesses casos dos crimes dolosos contra a vida, a nossa própria Constituição estabelece que a competência para decidir se a pessoa é culpada ou é inocente, ela é dos jurados, do Conselho de Sentença. Mas cabe ao juiz-presidente, né, homologar aquilo, aceitar ou não? Não, até aceitar ou não, mas cabe ao juiz-presidente depois de, por exemplo, os jurados entendendo que é caso de condenação, cabe ao juiz-presidente fazer aquilo que nós chamamos de dosimetria da pena, que é definir o quantum de pena, né? E neste caso, eu explico isso justamente para ir na linha do que tu me perguntaste. Não, mas neste caso, por exemplo, o Dr. Gilberto aplicou uma pena ao réu lá de 58 anos. Por que essa pena chegou nesse patamar? Foi justamente por uma alteração legislativa que nós tivemos a partir do caso Henry, lá do Rio de Janeiro, né? Que ainda está em julgamento, enfim, tal. A partir daquele caso, houve uma movimentação legislativa, se alterou a legislação criminal e se criou lá uma causa de aumento de pena específica para casos de padrastos que se envolvam, né, nesses casos. E isso acabou tendo reflexo neste julgamento aqui em Tramandaí, onde o Dr. Gilberto, o juiz-presidente, acabou aplicando essa causa de aumento de pena, e o que fez com que a pena, né? Depois disso, depois de definida a pena, nós temos daí uma outra questão, que é a questão do cumprimento desta pena, né? Porque nós temos no nosso país um cumprimento progressivo da pena, porque a ideia é,
E aí, como advogado, eu sustento esse ponto de vista e eu costumo dizer, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, a prisão, né? Mas assim, a gente tem que pensar que a pessoa que vai entrar no sistema prisional para cumprir uma determinada pena, essa pessoa não vai ficar lá ad eterno, ela não vai ficar sempre presa, ela vai retornar para a sociedade em algum momento. Então, a gente também precisa pensar como essa pessoa vai retornar para a sociedade. Né? Se ela vai retornar um pouco melhor, se a gente vai ter condições de daqui a um pouco, né, ter um controle sobre isso, ou se ela vai retornar pior, entende? Então, e aí, justamente com essa ideia, com uma ideia de trazer uma reinserção social, de trazer, de alguma forma, o sistema tenta, né? Não é fácil, mas o sistema, é que nós temos um sistema de cumprimento de pena progressivo. A progressão de pena. Isso, então, via de regra, o sujeito ingressa num regime tão maldita por uns e tão abençoada por outros. Isso, mas ele ingressa no sistema, por exemplo, dependendo do patamar de pena, um sistema fechado, né? Ele preenchendo requisitos objetivos e subjetivos, um percentual de pena que ele cumpriu, questões subjetivas como comportamento, enfim, tal, ele vai gradualmente progredindo, tá? Isso também está mudando. Era um crime hediondo, não era o caso de tirar isso? Nós não há discussões nesse sentido, mas o entendimento majoritário é no sentido de que... O Zezinho bateu no trânsito na bicicleta do Juquinha caiu e bateu a cabeça e morreu. Isso não é um crime doloso, é culposo. Houve um acidente, mas o cara foi condenado. O Joãozinho chegou em casa, pegou um facão e matou o filho. Isso é doloso, é pavoroso, é uma monstruosidade. E ele conta com as mesmas ferramentas recursais do que o outro, que foi um acidente. Isso, o que acontece assim? A questão de ser progressiva é difícil a gente mudar porque a nossa Constituição estabelece essa ideia de individualização da pena, enfim, tal, a função da pena é essa, tá? O que a legislação tem buscado fazer, e isso de fato a gente precisa reconhecer que está sendo feito, a gente vem caminhando nesse sentido, é criar barreiras maiores para esses casos mais graves. Então, quando fizeram isso, ouviram advogados criminalistas e gente da área da justiça para escrever essa cláusula na Constituição, será? A Constituição... Ela deveria ouvir. É que a Constituição Federal, ela quando ela é promulgada, enfim, é por uma constituinte, né? Então, a Constituição, na verdade, isso a gente trabalha nos direitos que a Constituição, ela é o caso que a gente tem 3 Is, né? Ela tem um poder inicial, né, ilimitado e incondicional. Então, quer dizer, quando se faz uma Constituição nova, é uma folha em branco, entende? Onde a sociedade vai colocar naquela folha em branco os valores, os fundamentos do Estado que ela quer construir, né? Colega seus que dizem que essa progressão de pena atrapalha. Outros acham que não atrapalha. Assim, o fenômeno é muito complexo. E isso é uma coisa que é um ponto de vista meu pessoal. No seu caso, para a sua cliente, desta vez que o senhor prova a inocência, então não tem ninguém lá na justiça, se o senhor provou porque ela é. No caso dela, seria bom, vai que não dava certo, aí era bom, né? Agora imagina para o cara que tantos, que a gente não vai citar nome aqui, mas tantos que estão aí que a gente sabe que de certo vão comprovar, os caras têm esse recurso da progressão, aquela tem até lá que matou o pai e a mãe lá por dinheiro com o namorado e o cunhado, está na rua, inclusive agora, está fazendo concurso público. Isso é uma aberração. Sim. Está livre. Mas vamos voltar ao caso, doutor. Então quer dizer que agora o senhor está feliz, porque afinal de contas o senhor vai encerrar esse ano tendo provado que uma pessoa inocente era inocente. Isso para o advogado também é uma coisa importante. Isso, na verdade, o que nos trouxe aqui, na verdade, o grande convite é que nós tivemos um desdobramento, né? Estou aproveitando para dar umas disparadas para esses assuntos. Isso, é que nós tivemos um desdobramento nesse caso, que o Tribunal de Justiça, como tu acompanhaste lá no julgamento do dia, nós tivemos resultados, os jurados acabaram entendendo pela absolvição, né, da Joyce, e a partir disso o Ministério Público interpôs um recurso de apelação, que é legítimo, né? Todas as partes que se sentirem insatisfeitas com a decisão judicial têm o direito de recorrer. O Ministério Público apresentou um recurso de apelação, então, sustentando que aquela decisão do jurado seria manifestamente contrária à prova dos autos, né? Nós entendemos que não. E esse recurso do Ministério Público foi julgado agora recentemente, no dia 31 de outubro, pelo Tribunal de Justiça, em Porto Alegre. E o Tribunal de Justiça, os desembargadores da segunda Câmara Criminal, a unanimidade, entenderam que...
unanimidade? Por unanimidade, entendendo que não era caso de desconstituição do julgamento, né? Porque, no entender dos desembargadores, haveria sim prova que amparasse a tese da defesa e que amparava a conclusão a que os jurados chegaram, né? Então, tivemos esse julgamento, claro, não é definitivo ainda cabe recurso agora, né, para as instâncias superiores. Mas a juiz pode passar um Natal novo mais tranquila. Sim, a partir do julgamento, a partir da absolvição dela no julgamento, ela já, porque com a absolvição, um dos efeitos da absolvição é justamente a pessoa, ela não sofre mais nenhuma espécie de restrição à sua liberdade, enfim, então ela né, já vem. Mas claro, a gente quer encerrar esse processo. Ela estava presa no julgamento? Quando chegou para o julgamento, não, mas ela chegou a ficar presa, por aproximadamente 6 meses, né? Então, mas assim, nós queremos que esse caso finalmente tenha um desfecho, né, final, justamente para que ela possa sofrer essa dor, a dor da perda do filho, né, sem também estar com essa espada, né, já deve se sentir culpada, porque é natural da mãe, por ter tomado aquela decisão de ir e identificar ali com aquela pessoa. Mas essa imputação de culpa pelo Estado, isso na cabeça da pessoa é devastador. Exato. Essa menina, eu posso falar porque nós, enquanto advogados, a gente tem uma proximidade mais próxima, né? Então, eu posso te dizer assim, eu tenho até admiração por essa menina, sobretudo pelo fato dela ter conseguido, estar conseguindo manter a vida dela. Hoje ela tem uma filha de entre 1 ano e 2 anos de idade, que ela cuida sozinha, ela está trabalhando, ela está estudando, então ela está tentando de alguma forma. Ela não desistiu. Exato, então assim, isso para nós é motivo de admiração, né? Inclusive faz valer a pena o esforço que nós tivemos, né, de representar ela, que é uma honra, Cláudio. É isso que eu costumo dizer. Quando nós entramos naquele julgamento, naquela cancelinha, né? Tu estavas lá acompanhando, tá? Quando a gente entra naquela cancelinha, na verdade nós temos 2 sentimentos, né? O primeiro posso ser advogado. Não, eu diria assim, nós temos uma honra muito grande, porque por quê? Porque ao receber uma procuração de alguém para representá-lo em um julgamento importante como aquele, aquela pessoa ela está colocando nas nossas mãos o bem mais valoroso dela, a liberdade dela, né, a vida dela, enfim, tal. Então para nós é um honroso isso, mas ao mesmo tempo é de uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente tem que ter cuidado, né, de estabelecer um debate leal, um debate ético, um debate pautado na prova do processo, né? Então, volto a dizer assim, ver ela lutando para recomeçar, para manter a vida, acaba sendo gratificante por todo o esforço que foi feito nesse caso. O que leva o Alexandre lá na juventude, esse negócio do advogado, advocacia que já está com a pessoa, é uma descoberta que só foi fazendo com o tempo, porque tem um advogado, não tem aquele advogado que nunca fez coisíssima nenhuma, ele tem aquele canudo guardado numa gaveta que ele nem sei mais onde é que está, e como tem, e tem um cara que sim, que faz a faculdade de Direito, e advogado tem milhares, né? Então, assim, para ser advogado, chega ao ponto que o senhor chega, de ser exitoso no júri, um tribunal com um júri popular, que aquilo não é brincadeira, ali a prova de fogo do advogado, né? Porque ali realmente ele tem que ser advogado. Como é que o senhor se descobre, então? Eu brinco que, na verdade, a advocacia me escolheu, né? Não fui eu que escolhi ela, né? Então, porque eu, na verdade, eu vinha de uma formação técnica totalmente fora da advocacia, né? Eu fui, para ter uma ideia, eu fui técnico em eletrotécnica, então... Eu fiz curso técnico, eletrotécnica, então eu trabalhava fazendo projeto de instalações elétricas prediais, de quadros de medidores de energia, enfim, né? Tem nada a ver com isso. Nada a ver. E aí, numa determinada fase da minha vida, eu acabei prestando o Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, logo que surgiu isso, enfim. E na época em que eu fiz, nós tínhamos 3 opções. Né? Podia marcar lá 3 opções. Isso, e aí assim, eu até conto isso para os meus amigos que eles acham graça. Eu brinco assim, o direito não foi a minha primeira opção, inclusive, né? Eu marquei em primeiro lugar engenharia elétrica, como eu era técnico, engenharia elétrica, né? Em segundo lugar, direito, e em terceiro lugar, história.
acabou que engenharia elétrica não rolou, né? Não. E eu fui para o direito. E aí, iniciando no curso de direito, eu conheci um mundo que para mim até então era desconhecido, né? E aí depois fazendo estágios, enfim, tendo contato com a prática. Como é que dá o start? O começo da faculdade de direito, saindo do eletrotécnico, deve ter sido uma coisa além de chata, difícil. Difícil porque mudou, né? Sai de uma ciência exata para uma ciência humana que não tem nada, né? Eu brinco que no direito as duas palavras que a gente mais fala é depende e pode ser, né? Porque não tem. Não tem. Então, mas assim, a partir do estágio, enfim, eu fui tendo contato, né, com as questões criminais e por que eu hoje atuo, fiz especialização na área... Mas aí o senhor se apaixona pelo direito a que altura disso? Já na faculdade. Já nos primeiros semestres da faculdade. Né? Isso não tem. Olha, agora é isso que eu vou fazer. E aí eu acabei fazendo especialização na área penal e de processo penal, porque efetivamente é onde eu me sinto mais realizado, é onde eu entendo que eu posso contribuir mais, entende? Assim, o dia da toga e o dia de pegar o canudo, de tomar um corre com os amigos, dos parentes abraçados, meus parabéns pela faculdade, e dentro da cabeça o cara está pensando, pois é, agora. E agora? Como é que é isso? Como é que é o começo da carreira do advogado? Como é que é o primeiro caso no tribunal? É terrível, é terrível. Olha, eu sou franco, né? Eu posso falar, eu sou muito franco. Então, assim, não é fácil o início na advocacia para ninguém. Tá? Em todos os aspectos, né? Isso, não é fácil. Financeiro, em matéria de desafios, porque assim, a gente sai da faculdade, obviamente, com conhecimento técnico, né? Com uma ferramenta de conhecimento técnico. Então a gente tem conhecimento jurídico, etc. e tal. Mas você sabe disso, né? Isso não basta. Não. Nós precisamos ter Na faculdade o cara aprende 30% do que é necessário para o seu advogado. Daí para frente. A gente precisa com a prática, e com a prática a gente acaba desenvolvendo então um certo tato, uma certa experiência, enfim, a gente muitas vezes sofrendo, né? Muitas vezes errando muito, né? Então, aliás, eu sempre digo que a gente aprende muito mais quando a gente erra e quando as coisas não dão certo, né? Do que quando a gente acerta, né? E quando a gente acerta, às vezes até a gente tem que se policiar para não cair na vaidade, para não acreditar que já está bom assim. Estou muito bom. Exato. Então assim, eu costumo dizer que a gente aprende muito mais no erro, né? Do que... Eu queria lhe dar os parabéns e agradecer demais por ter aceito o nosso convite. Nós acompanhamos o caso Anthony e eu queria desejar os parabéns, desejar que a Joyce, que agora é então absolvida, né? Porque agora ela foi absolvida aqui na cidade e foi absolvida lá por unanimidade pelos desembargadores. Então, essa moça é uma cidadã que merece agora ser bem acolhida e tocar a vida dela, porque a Justiça do Estado brasileiro diz que ela é uma cidadã como eu e você, e ela merece estar entre nós, que ela não é uma criminosa, e ela deve isso, não é ao Tribunal do Júri, ela deve isso ao senhor ter acreditado nela desde o primeiro minuto, porque quando eu entrei naquela sala e me vi defendendo ela, eu lhe confesso que eu achava que o desfecho seria outro, e o senhor consegue elucidar e deixar transparente. Então, está aqui, né, um péssimo eletrotécnico, jamais deixei de mexer num ventilador na sua casa, mas precisa de um advogado, este é excelente. Eu que agradeço a oportunidade, claro. Muito obrigado. Então tá. Seja muito feliz da carreira, estamos à disposição com o doutor Alexandre. Muito obrigado. Esteve conosco hoje, até o próximo Tendência Entrevista, e aqui estamos do Mares do Sul, agradecer a Cláudia de administração aqui, por sempre nos receber bem nesta casa tão acolhedora. Venha Tramandaí, está lá no site Tendência, procura lá, está ali o banner, os telefones, a localização, fique bem instalado. Isso aqui é só apenas um dos ambientes, tem muitos, tem até piscina térmica. Doutor, agora não vai lá. Agora no recesso, né? Agora no recesso, né? Depois do recesso. Isso, aí vem o Alexandre, né? Se tiver uns bicos de eletrotécnico, já não dá faça. Pra fazer. Não faça. Tá certo. Um abraço.